Olá a todos, salve Maria, pessoal, fiz aqui vídeo novo no canal, então curta, comenta e inscreva-se para ajudar o canal a crescer sempre. Relembrando que nós estamos aí num período que o nosso algoritmo está bem para baixo, porque faz um tempo que nós não estávamos gravando vídeo, estamos retornando agora, então a gente está meio para baixo aí. Então eu peço a sua ajuda agora para você fazer o seguinte: entre aqui nos comentários, na aba dos comentários, deixe qualquer comentário que seja, né? Só para ajudar aí o YouTube elevar o nosso algoritmo para entregar mais vídeos aí, tanto para você que é inscrito, quanto para quem não é ainda, né? Você vai estar me ajudando muito fazendo isso daí. E se você também gosta do canal e quer ajudar a gente a continuar e incentivar o nosso trabalho, doe aqui para o canal através do nosso Pix, que é o arenapix3@gmail.com, que vocês vão estar ajudando muito, vão estar sempre nas minhas orações. Também eu agradeço a quem doou desde o último vídeo, né, ou recentemente pro canal. Vocês ajudam muito, e também aos inscritos, né, e os membros do canal, né, vocês financiam sempre aqui e me deixam muito incentivado para continuar aí nessa nossa apologética aqui do YouTube, né. E eu também convido você, se você não é membro, então, pense em tornar-se um membro aqui do canal para me ajudar nisso daí. Enfim, de qualquer forma, pessoal, bora pro vídeo. Galera, do que se trata o vídeo hoje? Ele é um vídeo que ele é um assunto que eu acho que eu nunca abordei aqui no canal, mas eu acho interessante, que é um assunto que se trata, né, da doutrina católica da transubstanciação, né, e da presença real de Cristo na Eucaristia, e ele vai ser uma resposta aqui a essa live do que uns 7 meses atrás, que aconteceu aí no canal do Lucas Banzoli, maior teólogo do mundo, onde ele mais 4 otários, né, só dizem bobagem e falácias em relação à transubstanciação, que são até engraçados, né? E hoje a gente vai estar refutando uma parte aqui da live deles, que é uma parte em relação a questão dos argumentos bíblicos, né? Segundo eles têm argumentos bíblicos para provar porque a transubstanciação não existe. E eles, na realidade, aqui estão refutando os argumentos católicos sobre a Bíblia, né? Principalmente o texto lá da última ceia, que Cristo diz, né, que o pão é o corpo dele e o vinho é de fato o sangue dele. E eles têm argumentos para derrubar essa tese. E a gente vai estar dando uma resposta aqui para eles, para mostrar para vocês que os 4 otários aí, são pessoas que todos eles juntos não dá um argumento decente de fato aqui contra a transubstanciação, né? Vocês vão ver que é só falácia, né? E coisa de criança. Enfim, bora lá para vocês darem uma olhadinha. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Que muito bom de uma pessoa comentou aqui, eu não sei o nome dele, deixa eu ver aqui no favoritos aqui, é o ZZST. Se de fato, quando Jesus falou que isso é meu corpo fosse realmente literal, logo quando ele disse que eu sou a porta, ele também era uma porta. Ah, eu sou o caminho, ele era um asfalto. Ah, obviamente que não, né? Não é um sentido literal, é um sentido espiritual, que a gente vai abordar com isso mais detalhes da live, mas não faz sentido nenhum. Se você for interpretar como literal, interprete ele como um monte de coisa também, como água, ele é literalmente uma água, então também, né? Não faz sentido nenhum. Tá, galera, e especificamente esses textos aí que ele está citando, no restante do vídeo eu vou estar respondendo para vocês, eu vou estar respondendo e refutando, né, quando o Banzoli e os outros for falar, vão ser incluídos aí. Mas antes de tudo, vocês têm que entender do porquê existe uma falácia muito clara e nítida aqui nessa argumentação dele, né, aí dando o nome desse cidadão Helsing, né, aparece, Helsing, né, dele e muitos outros protestantes, que é o seguinte. Vejam só, quando Cristo diz que esse é o meu corpo, né? Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Segundo eles, né? Para tentar fugir do significado claro e nítido e natural da presença real da transubstanciação, que aqui de fato, literalmente é o corpo e o sangue de Cristo, que o sentido e a leitura natural do texto te induzem, né, a entender, eles apelam para uma falácia que não tem sentido nenhum e nem eles propriamente acreditam. Eu já vou explicar para vocês. Que é o seguinte, veja bem, eles pegam textos, né, do restante aí dos evangelhos, do Novo Testamento, onde Cristo aplica, né, figuras a si mesmo, né, claramente no sentido figurado ou espiritual, o que quer que seja, não literal. E com isso eles fazem o seguinte raciocínio falacioso. Veja bem, vamos supor aqui, olha só, se Cristo está dizendo que ele é a porta em um determinado ponto aqui do evangelho, e Cristo não é a porta, claramente não é literal, então obviamente com isso eu posso,
né, derrubar o argumento católico, né, que lá no texto da última ceia não era literal. Né? Se aqui pode ser entendido em um sentido figurado, espiritual, logo lá também pode. Vocês percebem que existe uma falácia muito clara aqui, um salto lógico muito absurdo? Né? E agora eu vou explicar para vocês porque nem eles levam a sério esse próprio argumento que eles estão falando aqui. Presta atenção. Olha aqui, pessoal, vou mostrar para vocês de só abrir a Bíblia, né, o Novo Testamento, vocês já vão entender o que eu estou falando aqui. Olha só, Mateus capítulo 1. Ele vai dando a genealogia aqui de Cristo, olha o que diz do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntasse, achou-se, né, a Virgem Maria, ter concebido do Espírito Santo. Opa! Seguindo a lógica das pessoas aí, né, essa lógica de relativista, eu posso muito bem fazer a seguinte pergunta: como você sabe que de fato a Virgem Maria ficou, né, grávida do Espírito Santo? Pode ser muito bem sentido figurado. Se em determinados momentos Cristo diz, por exemplo, que ele é o Cordeiro de Deus, no sentido figurado, logo eu posso ter esse sentido figurado também. Ó, então José é seu marido. Opa! Quem disse que eu tenho que entender marido do sentido literal? Pode ser no sentido figurado, né? Continuando, ó, vamos pular pro verso 2. Vamos pular pro verso 2, pro capítulo 2. Ó, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, de novo, eu não preciso acreditar que de fato ele está nascendo na cidade de Belém da Judéia, literalmente. Pode ser um sentido figurado, pode ser qualquer outro lugar. Isso daqui não prova nada, né? Olha, no tempo do rei Herodes, mesma coisa. Olha só, rei Herodes, eu posso assim, entender não no sentido literal que ele é de fato rei, mas no sentido figurado, né? Continuando, deixa eu ver. Ó, e levantando-se ele, tomou o menino sua mãe de noite e foi para o Egito. Aqui, Egito, não precisa acreditar que é literalmente território do Egito, eu posso utilizar no sentido espiritual, né? A gente sabe que às vezes o Egito quer dizer um lugar de, espiritualmente falando, árido, né? O sentido árido em relação à fé, muitas vezes que o Egito é utilizado, né? O sentido de exílio, coisa do tipo, não precisa acreditar que é literalmente no Egito, pode ser em qualquer outro lugar, né? Deixa eu ver, próximo, vamos pegar outro aleatório aqui. Ó, então ele se levantou, tomou a menina, sua mãe, né, quando estava saindo do Egito, e foi para a terra de Israel. De novo, eu posso entender que a terra de Israel é uma terra de pessoas que eram fiéis à vontade de Deus, não precisa ser literalmente o território de Israel, né? De novo, olha só, vamos pegar aqui, João capítulo 1, né? João capítulo 1, que eles gostam, né? Bastante, né? Aliás, eu gosto. No princípio era o verbo. Olha só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, né? Tá falando que Jesus Cristo era Deus. Bom, eu não preciso entender Deus aqui como literal. Pode ser só Deus no sentido de ser deificado. Sei lá, um Deus, assim como Moisés também foi chamado de Deus. Eu não preciso acreditar que Jesus é Deus de fato, né? Baseado nesse verso. Mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Olha só. Milagre de Cristo nas bodas de Canaã, né? Cristo dizendo: e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, né? Ou seja, depois que Cristo fez o milagre. E logo que o mestre Sala provou água feita vinho, né? Não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que eu tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, né? Enfim, ou seja, aqui é o relato de que Cristo transformou água em vinho, mas eu não preciso acreditar que era literalmente vinho, pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser um vinho, pode ser algo simbólico. A gente não precisa acreditar que Cristo literalmente transformou água em vinho, né? Quando Cristo multiplicou os pães, eu não preciso acreditar que ele é literal, né? Como tem uns aí que falam que na verdade ele só fez a partilha, eu não preciso acreditar que teve milagre de fato. Quando Cristo curou o cego, eu não preciso acreditar que isso é literal, pode ser muito bem algo simbólico. Por quê? Porque tem um verso da Bíblia onde Cristo é chamado do Cordeiro de Deus, no sentido figurado, logo, é válido fazer isso aqui. Enfim, pessoal, vocês estão vendo que isso daqui que eu estou fazendo claramente é algo ridículo. É algo ridículo, né? Mas é só para demonstrar para vocês que se a gente de fato levasse esse princípio e essa argumentação deles, né, sobre a questão lá da última ceia a sério,
né, a gente cairia no relativismo e poderia interpretar a Bíblia como a gente quisesse, de qualquer forma possível. A gente não precisava... Olha, qualquer coisa que aparecesse, né, como água e vinho, a gente não precisava acreditar que era vinho literal. Podia muito bem ser algo simbólico. Né? E por quê? Porque tem uma passagem que diz que Cristo é o Cordeiro de Deus, sentido figurado. Logo, eu também posso interpretar isso daqui como figurado? Óbvio que não. É óbvio que não. Isso não faz sentido nenhum, é por isso que eu tô falando pra vocês. Nem eles levam a sério a própria lógica que eles estão tentando impor lá no verso da última ceia. Nem eles levam a sério. Se eles levassem, tudo cairia em um caos e a Bíblia não significaria nada. Seria um livro de loucos, né? Um livro de loucos. Que qualquer palavra pode significar literalmente qualquer coisa, né? Então, pessoal, é o seguinte. Ó, e eu vou até colocar aqui, vocês vão ver o que ele vai falar aqui. Então, tendo isso como básico, eu expliquei pra vocês. Olha o que ele vai dizer. Exato, deixa eu só pegar aqui que eu tenho, inclusive eu anotei uma série de discursos de Jesus que eles interpretam alegoricamente, mas lá eles querem que seja literal, né? Por exemplo, João... eu vejo a Eucaristia, a questão da transubstanciação como algo muito conveniente. Algumas coisas interpretam como se fosse figurado, espiritual, espiritualismo, coisas disso. Algumas eles tomam como literal, por quê? Porque o dogma diz isso, e quando a gente confia no dogma da igreja, é isso aí. Olha só o que ele tá falando. Ele tá falando que somos nós que interpretamos segundo a conveniência. Olha a inversão total das coisas que acontecem aqui. Olha a inversão que acontece aqui. Isso daqui é absurdo, minha gente. Vocês viram que é literalmente o contrário. É o contrário. Se esse teu princípio de que qualquer palavra pode significar no sentido metafórico, é o contrário. Por que vocês, de fato, interpretam que aqui é literalmente Deus? Por que você acredita que é literalmente Deus e não algo figurado? Seguindo a própria lógica de vocês? É óbvio que não. Então, pessoal, é o seguinte. Pelo contrário, vocês interpretam de modo conveniente. Em todos os sentidos, né? Sempre que você está lendo a Bíblia, você vai interpretar de modo literal. Mas lá na Eucaristia, como vocês se opõem ao dogma católico, aí vocês fazem um malabarismo e dizem o seguinte: olha, lá na última ceia não é literal. É algo simbólico. Daí eu pergunto, com que base você faz essa afirmação? Ah, porque eu quero que seja. É literalmente o oposto, né? Ou seja, daí agora eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês, pessoal. Como que se dá essa questão aí e como nós devemos interpretar a Bíblia e por que, né, o texto lá da última ceia de fato literal. Pessoal, é o seguinte, né? Tendo como base isso daqui, que esse exercício que eu acabei de fazer com vocês viram que é absurdo, né? Absurdo que eu fiz. Que é o seguinte, sempre quando nós lemos, por exemplo, um texto ou a Bíblia, eu vou ficar só na Bíblia. Sempre que nós estamos lendo o texto bíblico e o texto nos dá determinadas informações, Jesus faz uma afirmação, Jesus dá uma determinada afirmação, nós sempre devemos, primeiramente, partir do princípio da literalidade. Todas as palavras, quando nós ouvimos ou lemos, nós devemos tomar aquilo ali como literal. Se não for assim, nós caímos em caos teológico total, em relativismo, e nada significa nada. As palavras são só signos flutuantes que não têm o conteúdo em si, sabe? Não significam nada. Então aqui, né, eu sei lá, eu posso interpretar que, sei lá, a lei foi dada a Moisés, não está falando literalmente da lei, está falando de outra coisa. Ou seja, sempre, quando diz que Jesus é filho de Maria, nós temos que interpretar de maneira literal. Jesus é o filho de Maria, né? Preferencialmente, sempre. Porque, repetindo, senão você vai cair em um caos, né? Um caos relativista que qualquer palavra pode significar qualquer palavra e, portanto, você não vai conseguir ter nada, tipo uma doutrina, uma crença, porque se você não sabe o significado real das próprias palavras, como você vai se comunicar? Como você vai transmitir uma ideia? Né? Ou seja, então sempre repetindo, sempre você deve entender algo primeiramente de forma literal. Ponto passivo, que eu acho que até as mulas aí, os 4 otários vão entender, vão concordar, né, comigo. Repetindo, sempre a gente vai interpretar primeiramente um texto ou alguma informação no sentido literal da coisa. A não ser que vou dar algumas opções, né? Pode ter mais opções, mas as duas principais que me vêm à cabeça aqui no momento. Ou o próprio texto vai te fornecer interpretações, aliás, o próprio texto vai te fornecer informações adicionais que te dizem e fazem você, obviamente e inequivocamente,
né, perceber que aquele texto, aquela palavra não é de modo literal, mas é algo espiritual, figurado, qualquer coisa que seja, né? Ou seja, o próprio texto vai te fornecer informações, né, demonstrando que aquela palavra, como por exemplo, Cristo é o Cordeiro de Deus, não é algo literal. O próprio texto vai te falar, ou às vezes explicitamente ou implicitamente, mas vai te deixar claro aquilo ali, que aquele texto não é literal. Aliás, que aquela palavra, aquela expressão não é literal. Repetindo, Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo não é o Cordeiro, né? E o próprio contexto, ele vai te dizer que Cristo não é o Cordeiro, né? Enfim, primeiro ponto aqui. Quando diz, por exemplo, que Cristo é a porta, claramente o próprio texto vai te dizer que, olha, não, isso daqui é uma parábola. Vamos supor, é uma parábola ou é um texto figurado. Como, por exemplo, quando diz lá em Coríntios que Cristo é a pedra, né? Cristo era a pedra que acompanhava lá Israel no Antigo Testamento. O próprio texto vai dizer que Cristo era a pedra, mas era a pedra espiritual, não literal. Ou seja, o próprio texto está te fornecendo informações para dizer, olha, essa palavra não é literal. Primeiro fator. Segundo fator, o texto não deixa claro que aquilo ali não é literal, porém é impossível você tomar aquilo de forma literal, né? Porque contradiz a própria lógica. Porque, por exemplo, vamos supor, quando Cristo diz que ele é a videira, ora, ele fala o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Ora, não tem como Cristo ser uma videira literal, porque nós sabemos que uma videira é uma coisa, Cristo, seja homem ou Deus, é outra. São duas essências distintas, né? Não tem como, por exemplo, você interpretar que, por exemplo, Cristo, quando ele diz o seguinte, eu sou, veja bem, como ele disse aqui, né, a porta. Olha, a gente sabe, né, que é totalmente ilógico você interpretar isso de modo literal, porque Cristo não é uma porta. Ou seja, repetindo, a segunda forma de você perceber que que uma palavra, um texto não é literal, é quando aquele texto contraria a própria lógica humana ao ser tomado de modo literal. Se está dizendo que Cristo é a porta, isso contraria a própria lógica, né? Você interpretar isso de forma literal contraria a própria lógica. Ou seja, é impossível, logicamente, você tomar aquilo de forma literal. Ou seja, repetindo, os dois métodos aqui para saber que um texto não é literal, uma palavra não é literal. Ou quando o próprio texto te fornece informações e te diz que não é literal, ou quando você interpretar aquilo ali de modo literal, contraria a própria razão e lógica. Aí você, obviamente, não vai poder interpretar aquilo de modo literal, né? Quando algo é impossível, logicamente falando, de ser uma realidade, portanto, não pode ser de modo literal. E agora eu vou demonstrar para vocês com os textos que o Bolsonaro vai citar, né, que ele vai citar essas figuras figuradas a Cristo, né, para tentar provar o ponto dele. Vocês vão ver isso daqui que eu estou falando para vocês. Ao mesmo tempo que com o tempo eu vou mostrar para vocês que o texto lá da última ceia, sim, só pode ser tomado de forma literal, né, e que é uma falácia de falsa equivalência comparar, né, com os textos que eles vão citar aqui. Presta atenção. Mas enfim, de qualquer forma, pessoal, eu já começo explicando para vocês a base, né, do nosso pensamento, da minha argumentação, e com o tempo vocês vão ver que de fato ela é efetiva e é de fato procedente a minha argumentação, né? Enfim. Pois é. Só rapidinho, só ler alguns versículos aqui, brevemente. João 10:9 fala, eu sou a porta. E mesmo assim, eles não acreditam que Jesus se transformou numa estrada a ser trilhada, né, pelos seus ouvintes, quando disse, por exemplo, que eu sou o caminho. Tá, bora lá. Olha só, pessoal, estou aqui, o texto que ele citou. João 10, né, verso 9. Eu sou a porta. Daí, segundo, olha a falácia lógica da pessoa. Falsa equivalência. Se aqui está dizendo que ele é a porta, por que vocês não interpretam de modo literal? É muito simples, olha só. Ele vai citando aqui, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, né? Ele vai citando aqui. Daí só olha como que ele termina. No verso 6 termina não, mas no verso 6, olha o que diz. Jesus disse-lhes esta
parábola. Repetindo, Jesus disse-lhes esta parábola. Mas eles não entenderam o que lhe diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, né? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele vai aqui e fala de novo, eu sou a porta. Pessoal, de novo, o próprio texto, né, a minha primeira explicação para vocês, o próprio texto está nos dando a informação que não é literal, que não pode ser entendido de forma literal. O próprio texto está falando o seguinte, olha, isso aqui é uma parábola. Minha gente, é uma parábola não é algo literal, uma história. Jesus está falando o seguinte, olha, o texto está preocupado em dizer, olha, isso aqui é uma parábola e não é literal. Cristo não é literalmente uma porta, ou, né, uma porta, né? E, enfim, o primeiro aqui já está claro para vocês, que eu estou falando para vocês. Enfim, continuando, próximo argumento dele. João acredita que Jesus se transformou numa estrada a ser trilhada, né, pelos seus ouvintes, quando eu disse, por exemplo, que eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o pão da vida, João. Tá, João 14,6. Olha só, pessoal, João 14. Esse verso aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bora dar uma olhadinha aqui que o texto dá aqui desde o verso 1. Olha só. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Opa, ou seja, está falando aqui da casa do pai. Ele está falando para o pessoal. O contexto aqui, o texto ele está falando da casa do pai. Bom, pelo que eu sei, até onde eu sei, nenhum judeu acreditava que o pai, que Deus, na época que estava vindo ele, morava em um lugar, um país, sei lá, atravessa o Oceano Atlântico, chega na casa do pai. Nenhum acreditava nisso daí. Todos acreditavam que o pai vivia em outra realidade que não era o nosso mundo. Ou seja, o próprio texto já está dando informação que não é literal aqui. O próprio texto está fazendo isso daqui. Olha só. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, ou seja, por casa do Pai. Para onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Olha só. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Opa. Primeiro, ó, de novo, repetindo o ponto aqui. Primeiro, ele está falando de algo que os próprios ouvintes ali conseguiram entender, que era muito claro para todos eles, que não era algo físico aqui na Terra, mas sim era um outro lugar com o Pai. Começa aí, olha só. Segundo ponto. De onde o Banzoli inventou que caminho, inclusive você pode pegar até a palavra no grego, também é caminho, né? Aquela palavra caminho, enfim, de onde, Banzoli, você tirou que a palavra caminho só significa algo literal, uma estrada literal? De onde você inventou? E veja bem, pessoal, eu não estou falando da aplicação aqui do texto. Eu estou falando para vocês que a palavra caminho, e ao mesmo texto grego, não significam apenas a palavra por si. Não significa apenas algo literal. Não significa algo literal, algo físico. Caminho pode ser de várias formas, não é algo necessariamente físico. Ou seja, quando você diz, então por que os católicos não acreditam que ele é literalmente o caminho? Porque a palavra caminho não necessariamente implica isso. E eu não estou falando do uso, eu estou falando do significado por si da palavra. E olha só, o próprio texto aqui, no contexto, vai dizer que não era um caminho literal. Ele vai dar as informações. Ó, o caminho dele vai comparar com outras duas coisas, a verdade e a vida. Olha, a verdade e a vida não são algo literais, não são coisas palpáveis. Verdade e vida são conceitos, sei lá o que você quiser definir as palavras, conceitos, sei lá. Enfim, verdade, mas não é algo material. Verdade e vida não é algo material. Ou seja, e caminho, ao ser introduzidos junto com esses três elementos, demonstram, né, e dentro do contexto em que o pai vive em outro mundo metafísico, demonstra, o texto está te dizendo que não, de forma alguma, pode ser tomado como literal. Ele está te dando as informações. De novo, cai na primeira explicação que eu disse para vocês. Olha, um texto, ele não vai ser tomado de forma literal
a primeira explicação, quando o próprio texto, né, o contexto, nos fornece informações ou diz que não é algo literal. Começa por aí. Então, obviamente, aqui a gente não vai poder tomar de forma literal. Tanto pelo contexto, que é na casa do pai, algo metafísico, quanto por dois conceitos aqui, verdade e vida, que não são coisas materiais. Ou seja, caminho aqui, de forma alguma, nunca poderia ser entendido como algo literal. Repetindo, a própria palavra caminho, por si, não implica uma literalidade física da coisa. Vocês estão entendendo? Enfim, então, você vê que é mais uma falácia aqui. Bora pro próximo argumento dele. A estrada ser trilhada pelos seus ouvidos, quando eu disse, por exemplo, que eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o pão da vida, João 6,14. Tá. Quando disse que eu sou o pão da vida, eu não vou citar esse verso aqui, não vou discutir agora esse verso, por quê? Porque ele é conclusão. Se de fato a transubstanciação lá no texto da última ceia foi verdade, então nós devemos tomar ali, né, de fato, o texto de João como uma evidência, né, ou pelo menos é um argumento muito forte, né, para a interpretação de João como algo em defesa da própria transubstanciação, né? Mas por isso que eu vou, no final, eu volto aqui nesse texto aqui de João, né? Por isso eu vou pular ele, não vou comentar ele agora. Mas enfim, próximo argumento. Eu sou a luz do mundo, João 9,5. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Tá. Eu sou o pão da vida, João 6,14. Eu sou a luz do mundo, João 9,5. Tá, eu sou a luz do mundo. Ele quer saber porque a gente não interpreta de modo literal. Que é esse texto aqui. Falou-lhe Jesus, pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Primeiro de tudo. Aqui, pessoal, é algo que vem desde o começo do Evangelho de João. Que vem, desde o princípio, olha só. João capítulo 1, né, a partir do verso 4, né, falando de Cristo, né, aqui de Cristo, né. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve o homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, a luz aqui tem dois sentidos, né. Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem, né. Ou seja, pessoal, aqui é o seguinte, daí a gente, então é uma linguagem que quem já era consciente do Evangelho de João já conseguiria entender desde o princípio, né? Principalmente os apóstolos que estavam vendo, eles já conseguiriam entender as referências que estavam sendo feitas aqui. E eu vou ler aqui para vocês de novo, o verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqui luz está sendo utilizada no sentido do quê? De salvação. Quando o Cristo diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o seguinte: eu sou a salvação do mundo. Ele utiliza a palavra luz, né, como significando propriamente, o significado de luz aqui é salvação. Ele quer dizer, eu sou a salvação, em Cristo há a salvação. Você consegue entender? E o próprio texto que ele vai sinalizar, ele vai finalizar. Por isso que eu estou falando para vocês, o próprio texto vai nos dar informações quando a gente não pode interpretar de algo de forma literal. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, ou seja, a luz da salvação. Cristo está dizendo o seguinte: eu sou a salvação. E o próprio texto vai dizer o seguinte, luz da vida, luz da salvação. Olha, salvação não é algo físico. A salvação não é física. A salvação, ela é propriamente, não sei, talvez uma realidade, um conceito metafísico, sei lá qual a definição vocês querem utilizar para falar sobre a salvação. Mas o próprio texto está nos dando a entender e está nos fornecendo informações para dizer, olha, não é literal, que isso não é um feixe de luz literal. Até porque luz aqui não significa, até porque luz aqui é um substituto para a palavra salvação. É um eufemismo para a palavra salvação. E salvação não é algo que você toca fisicamente, não é um feixe de luz que você consegue, sabe, congelar no laboratório. É que tem laboratório hoje que eles conseguiram congelar um feixe de luz até, né? Interessante. Mas é o seguinte, o próprio texto está dizendo que luz aqui não é literal, porque a luz é salvação. Salvação não é algo literal que você toca, sabe? Ou que você entende de forma literal, não é um feixe de luz, qualquer coisa que seja. Por isso que eu disse para vocês, o texto nos fornece informações dizendo que não é literal, né? Enfim, próximo
argumento aí do Bosoli. Próxima citação. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Tá, eu sou a videira verdadeira. Galera, esse aqui é o texto, João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá frutos, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele vai continuando, falando. Pessoal, primeiro, a gente vai entrar naquele segundo fator que eu expliquei para vocês, ao mesmo tempo que também a gente vai falar da primeira. Olha, eu sou a videira verdadeira. Ponto. Primeiro, não tem como interpretar de forma literal, porque nós sabemos que pela essência de Cristo ele não é uma videira, né? Ele é um homem, ou Deus, o que você quiser utilizar aqui, de qualquer forma, vou utilizar a palavra homem, enfim. Ele é um homem. Cristo era um homem. Essa era a essência, a natureza dele. Agora, uma vinha é algo que tem uma essência distinta, né? Ou seja, Cristo não pode ser literalmente uma vinha, até porque ele está falando o seguinte, olha, as pessoas estão vendo ele falar, um homem falando na frente dele, diz o seguinte, olha, eu sou a videira verdadeira, eu sou uma videira, mas eles estão vendo que é um homem que está falando que ele é a videira, ou seja, não pode ser, é uma contradição lógica, se fosse ser interpretado de forma literal, ou seja, impossível nós interpretarmos isso aqui de forma literal, a própria razão nos impede, porque é um homem falando, eu estou vendo um homem falando que ele é uma videira, mas eu estou vendo que ele é um homem, né? Não pode ser utilizado de maneira literal. Agora, outro ponto, que qualquer um consegue perceber, e agora a gente vai voltar aqui, né, para o próprio texto, que a gente volta para o primeiro fator que eu expliquei para vocês, né, que o próprio texto vai nos fornecer informações dizendo que não é literal. É só a gente ver isso daqui, é claramente uma parábola. Que isso claramente está utilizando uma linguagem de parábola. E os próprios apóstolos conseguiam perceber isso daqui. Daí a gente volta para o texto de Mateus 21. Né? Tanto é a parábola dos maus vinheteiros. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e se cuidou de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou os lavradores e ausentou-se para longe. E chegado tempos de frutos, enviou seus servos aos lavradores para saber seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, e continuou. É uma parábola que todo mundo conhece. Ou seja, claramente, quem conhece o Evangelho e os ouvintes que conheciam as palavras de Cristo, obviamente eles conseguiriam entender, né, além do fato de Cristo não ser uma videira, né, que ele está utilizando de uma linguagem metafórica, uma linguagem que era de parábolas. Quem conhecia a parábola dos maus vinheteiros, automaticamente ele perceberia e conseguiria concluir, inclusive nós concluímos que Cristo não está falando de maneira literal aqui. Ele está utilizando uma parábola, né? Ou pelo menos uma linguagem de parábola. Ou seja, tipo, eu tô falando, o próprio texto está nos dando informações de que não é literal. O próprio texto, né? O texto não fica só o seguinte, ele não diz só o seguinte, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. O texto não para, não fica aqui, né? O texto continua, tem mais informações nos dando sobre aquilo ali. Ou seja, por que eu tô falando, ele está se preocupando e está explicitamente dizendo que não é literal. Olha, mesmo nessa daqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador. A gente sabe que Deus não é um lavrador, que Deus está lá no céu. Ele não é um lavrador literalmente. Ou seja, o próprio texto está nos dando informações que não pode ser tomada de forma literal. Vocês estão vendo? Como eu estou falando para vocês que quando vocês têm essas duas premissas que eu coloquei para vocês e expliquei, vocês conseguem derrubar toda a argumentação do Bosoli. Próximo, vamos ver qual que é o próximo argumento dele. A água lá, quando ele tá falando com a mulher samaritana, né, do poço, fluirá um rio de água viva, e mesmo assim ela nem entendeu, e Jesus não fez questão de explicar para ela o significado. Quando João Apocalipse foi elevado. Tá, bora lá. Pessoal, estou aqui com o texto de João, verso 38 que ele citou, né? Cristo falando com a mulher do poço. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, Cristo diz, né? Eles perguntam, então por que vocês não interpretam de modo literal? Daí vai para aquilo que eu falei para vocês, né, a primeira premissa ali para vocês, né? O próprio texto vai falar explicitamente que não é literal. Olha o que diz o verso 39, por isso que eu acho que o Bolsonaro nunca nem lê a Bíblia, né, o Novo Testamento, para tá falando dessas bobagens, né? O próprio texto vai falar, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus do outro sido glorificado. O próprio texto está falando que não é literal, ele está se preocupando em explicar que não é literal.
É por isso que eu tô falando que é falsa equivalência atrás de falsa equivalência. Vocês vão ver quando a gente chegar no texto da última ceia que não existe nada disso daqui que eu tô mostrando pra vocês até então. Portanto, a interpretação literal é a mais lógica e natural. Mas o próprio texto está falando que é literal, cara. Jesus. Próximo, o que é que ele diz? Olha, e mesmo assim, ela nem entendeu, e Jesus não fez questão de explicar para ela o significado. Quando João Apocalipse foi levado ao céu. Olha que nesse caso de rios de água viva, seria até melhor que fosse... Cara, aqui ele vai falar do outro cara aí, mas enfim, eu vou pular até pra... bobagem, não tem nada de argumentação. Exato. Enfim, então, por exemplo, os que não estão católicos queriam interpretar, por exemplo, a visão que o próprio apóstolo João teve quando foi levado em visão ao céu e viu o trono de Deus, vendo Jesus como um cordeiro. Eu não vejo um católico falando que Jesus de fato é um cordeiro. Falsa equivalência de novo. Você está falando do Apocalipse. O Apocalipse, que é um livro que é figurado. O Apocalipse é figurado. É a própria natureza do texto. Não tem como comparar com os evangelhos. Ainda mais com os sinóticos. Né? Aquilo ali entenderam como espiritual, mas algumas coisas eles pegam como literal. Tudo servindo ao critério da conveniência, né? Eu vou passar a pergunta pro... Tá, então vocês estão vendo. Mais sobre esse negócio do Cordeiro de Deus, que eu citei antes, que é porque Jesus não é um cordeiro, né? É o seguinte, olha aqui, pessoal, texto de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que nós não podemos entender isso aqui de forma literal? Simplesmente, pessoal, porque, olha aqui, ele está fazendo, esse texto aqui de João 29, ele está fazendo uma alusão direta ao texto de Isaías 53, né? Olha o que diz o texto de Isaías 53, olha só. Ele foi, falando do cordeiro, né? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Ou seja, claramente o Cordeiro de Deus no contexto bíblico que todo mundo entendia, e a alusão direta aqui do texto de Isaías, aliás, o texto de João, né, referenciando Isaías, o próprio texto de Isaías, ó, como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele tá falando aqui no literal. Ele tá se preocupando em dizer, olha, ele é como, não um cordeiro literal, mas ele é como um cordeiro. Ou seja, por isso que eu tô falando pra vocês. Ou o próprio texto nos dá informações, ou logicamente é impossível você interpretar como de forma literal, porque contra a própria lógica humana, não é? Então, pessoal, algo que é radicalmente oposto ao texto da última ceia. Eu vou mostrar agora para vocês. Olha aqui, pessoal, estou com o texto de Lucas 22. Eu peguei o texto de Lucas, que é o que o Banzoli cita ali, né, do vídeo, na live dele. Que diz o seguinte, a partir do verso 14. Olha só, vocês vão ver que não tem qualquer tipo de comparação uma coisa com a outra, né, com os textos que ele citou, que são coisas, claramente é uma falácia de falsa equivalência. Olha o que diz o texto. E chegando a hora, pôs a mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, né? Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que pareça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não vou entrar nisso aqui, também é um debate muito amplo, mas não vou entrar nisso aqui. Olha o que diz Cristo agora. E tomando cálice, ou seja, está falando do vinho, né? Obviamente. E, dando graças, disse-lhe, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando, agora ele vai entrar no texto em questão, né? E tomando o pão, primeiramente, ó, chama de pão, ó. E tomando o pão e dando graça, ou seja, ele fala algumas palavras ali, depois desse momento. E partiu e deu-lhe, dizendo... Agora, uma coisa interessante. Isto é o meu corpo. Opa! Era pão, ele deu graças e agora é corpo. Mas ele fala, olha só, pessoal, ele fala assim: isto é o meu corpo. Daí agora vai entrar de novo naquelas duas coisas que eu falei pra você. O seguinte, olha, se é algo ilógico ou não. Primeiro, se o texto nos dá informações dizendo que não é literal. O texto não fala isso. Ele não se preocupa, em momento algum, dizer que é algo literal. Ou seja, primeira opção já cai por terra aqui, né? Ele não dá nenhuma pista dizendo que isso daqui é algo metafórico. Segundo, se é algo ilógico por si. Olha, a gente sabe que um pão, né, ele tem uma essência diferente de Cristo, né? Ou seja, o pão é diferente de Cristo. Mas isso vai contra a lógica? Não, porque Cristo é Deus e tem o poder, né, através do milagre
de transformar um pão no seu próprio corpo. Deus, Cristo é onipotente, existe esse poder, portanto não é algo ilógico, né? Ou seja, daí entra de novo aquilo que eu falei no princípio. Então nós devemos interpretar aquilo de modo literal, porque não existe nada no texto nos indicando que não seja literal. Não existe nada. Ou seja, portanto, a leitura natural do texto, como a gente deve ler qualquer texto de qualquer coisa, é interpretado de modo literal. É por isso que eu tô falando pra vocês que é uma falsa equivalência aquilo que ele fez com isso daqui. São coisas diferentes. E vou mais além. O próprio texto vai confirmar que tem que ser interpretado de modo literal, e é literal. Diferente dos outros que ele citou nos outros textos, né? O próprio texto nos dava pistas, né, para entender que não é literal. Esse daqui é o contrário, ele dá pistas para entender que é literal. Porque ele diz o seguinte, ó, isto é o meu corpo que por vós é dado. Ou seja, ele está falando o seguinte, olha, isso daqui é o meu corpo que vai ser entregue por vocês na cruz. É o corpo que está sendo entregue na cruz. Ele está falando, olha, esse daqui é o mesmo corpo que está sendo entregue na cruz. Ou seja, o texto nos dá informações para confirmar a literalidade. É diferente, olha só que coisa maluca. Como é que qualquer pessoa na face da Terra lê esse texto aqui e não chega à conclusão que é literal? Se essa é a leitura mais natural e clara do texto. Daí olha o que ele diz, né? Fazer isso em memória de mim, ou seja, repetir isso sempre, né? Daí, ó, ele vai pegar agora, ele continua, ó, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, ó, cálice, e agora, ó, este é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, de novo, agora ele pega, né, o cálice, ou seja, o sangue que está dentro, né, o vinho, ele diz o seguinte, ó, esse aqui é o sangue que é derramado por vós, né, e é o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança que é selada no sangue de Cristo. Ou seja, o sangue de Cristo, ele forma, né, a nova aliança, literalmente o sangue dele. Todo mundo sabe disso daí, porque é algo referente ao Antigo Testamento, né? O cordeiro, né? Deus perdoava o pecado através do sangue ali dos animais sacrificados, ou seja, é o sangue literal. Que está falando assim, olha, o sangue que eu vou dar na cruz vai, né, realizar esse novo pacto, né? Esse novo testamento com vós. Né? E daí Cristo diz o seguinte, ó, esse cara, ou seja, o vinho que está dentro ali, ele fala o seguinte, esse aqui é o sangue que eu vou dar para vocês na cruz. Ou seja, de novo, ele se importa em, pelo contrário, não dar pistas que não é literal, mas dar pistas indicativo e reforço que é literal, é o oposto. Então, obviamente, pelo sentido natural do texto, você tem que entender que isso é literal, porque senão você vai cair em caos. Uma palavra pode significar qualquer palavra, né? Pode significar qualquer coisa. Ou seja, você cai em relativismo, nenhuma palavra tem significado de fato. Então você percebe que é uma falsa equivalência gigantesca. Então o texto, por isso que eu digo para vocês, pessoal, pega um ateu, faz o seguinte, vamos fazer o teste, pega um ateu que nunca teve contato nenhum com o cristianismo, uma pessoa ou um pagão de outra religião, e coloca ele para ler os textos. Todos aqueles textos que o Bozzoli citou ali, né, e dá para o ateu ler. Eu falo para vocês, todo ateu, né, nenhum deles vai interpretar aqueles textos que Cristo é a luz do mundo, Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é a videira verdadeira, né? Essas outras passagens que o Bozzoli citou, nenhum deles vai entender de modo literal aquele texto ali. Porque não tem como você entender de forma literal. Mas agora, se você dá esse texto na mão aqui de um ateu ou de um pagão para ele ler, com certeza absoluta, ele vai entender pela linguagem natural, pelo sentido natural do texto que está falando de modo literal, que de fato é o corpo de Cristo. Ele vai conseguir entender. Você percebe? Porque os textos são distintos. É falsa equivalência comparar uma coisa com a outra. Né? E agora tem outro ponto ali distinto. Olha só. As estruturas e o próprio texto é diferente. Cristo, eles estão vendo um homem dizendo o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Vocês percebem que Cristo está simplesmente citando figuras que, primeiro, não estão na frente dele e figuras que não têm uma realidade concreta. Quando Cristo diz o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, Cristo não está se referindo a algo visível, que é concreto. Todo mundo consegue entender que é algo
são, como eu posso dizer, símbolos flutuantes, né? Ou conceitos. Aqui não, aqui Cristo está com uma realidade diante da mão dele, ele não disse eu sou. Não, ele disse o seguinte, isto é meu corpo. É diferente, ele está apontando, ó, isto é meu corpo, isto é meu sangue. É diferente do seguinte, eu sou algo. Vocês conseguem entender? Por exemplo, eu digo o seguinte, ó, eu sou, vou só utilizar aqui um exemplo, eu sou um gato. Você percebe que eu estou falando o seguinte, ó, eu sou uma pessoa bonita. Você percebe que a palavra gato claramente é algo flutuante, não existe na realidade por si. É a mesma coisa em relação a Cristo. Quando ele diz o seguinte, eu sou, é algo flutuante, que não existe, não está concretamente. Você não consegue ver algo, sabe, que se referencie. É diferente de Deus o seguinte, eu sou um gato. Vocês conseguem perceber que todo mundo consegue entender que não é literal. Mas agora diz o seguinte, ó, esta é a minha caneta. Vocês conseguem perceber que você consegue perceber que é algo literal? Esta é minha, é algo meu, é minha posse. Eu estou referenciando algo concreto. Vocês conseguem entender que são coisas distintas, sabe? Comparar uma coisa com a outra é falsa equivalência. Vocês conseguem perceber isso daqui? É muito claro. Muito claro. E é com isso e facilmente a gente refuta as bobagens do Bozzoli. Mas vai além. Os outros 4 otários, eles vão além e já ver o argumento do outro idiota aqui. Olha o que ele vai dizer. O professor Paulo Cristiano, outro texto aqui, esse daqui falou várias vezes para analisar João 6, 53 e 55, eu vou ler o texto aqui, que vai dizer, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem seu sangue. Gostaria de comentar esse de Lucas também. Esses textos são maravilhosos, eu até assim, peço para o católico usar esses textos, eu peço para eles usarem, porque... Vocês vão ver a brilhante refutação que ele vai fazer aqui agora. São textos que dão a oportunidade de demonstrar como que há uma falha exegética enorme na teologia católica. Olha só, os católicos têm falha exegética. Olha o que ele vai falar agora, pessoal. Prestem atenção. Primeiro texto de Lucas 22, 19. Foi lido o versículo 19, né? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Só que o versículo não para aí. Existe uma perícope, ou seja, um assunto a ser discutido ali. E ele continua, versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Agora, se pelo fato de Jesus ter dito, no versículo 19, isto é o meu corpo, que é partido por vós, e o pão se transforma no corpo de Cristo, ou segundo um linguajar técnico, né, da transubstanciação, a substância do pão é convertida na carne de Cristo, se realmente o versículo 19 está dizendo isso, o versículo 20, ele segue a mesma lógica. Olha o que diz o versículo 20. Semelhantemente, ou seja, do mesmo modo que está falando no versículo 19, semelhantemente, tomou o cálice. Só que o cálice aí não é o conteúdo do cálice, não está falando do vinho, está falando do cálice, da vasilha. Depois da ceia, dizendo, este é o Novo Testamento. Se o pão se transforma no corpo de Cristo, o cálice se transforma em Novo Testamento. E aí? Como é que os católicos vão responder essa? Vocês estão vendo o que esse cara falou aqui. E é os católicos que têm problema, né, de exegese. Olha o nível dessa parada aqui. Olha o nível. Isso daqui, eu não sei, Paulo Cristiano, isso daqui já é analfabetismo funcional. Você é um analfabeto funcional, evidentemente. Ou você é muito desonesto. Não sei se você é burro ou é desonesto mesmo, né, nessa tua argumentação. Pessoal, olha só o que diz o texto. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. Pessoal, isso daqui, como eu falei, é analfabetismo funcional. Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. Me fala, o Paulo Cristiano, tem como algo físico se derramar? O próprio texto falou, o Novo Testamento do meu sangue, algo líquido. Ele está falando o seguinte, olha, que é derramado por vós. Do que ele está falando? Na cruz. O que Cristo derramou na cruz? O sangue. Por isso que eu falei, cara, isso daqui é analfabetismo funcional. É óbvio que ele está falando do conteúdo do cálice. É óbvio. E é por isso que eu estou falando o seguinte, olha, o texto está te dando informação, o texto está te dando informações para você concluir que ele está falando do recipiente do cálice. É a mesma coisa que eu digo o seguinte, olha, eu estou tomando um copo d'água. O que você entende disso daí? Que eu estou tomando o copo ou o conteúdo?
Caramba, cara, que loucura é essa? Que loucura, sabe? Não é possível que a pessoa realmente achou que isso daqui é um argumento decente. De novo, quando eu falo, eu estou tomando um copo d'água, qualquer pessoa que é racional consegue entender que eu estou falando do conteúdo. E o texto diz explicitamente que é o sangue, não o próprio cálice. O texto explicitamente diz o seguinte, e ele diz que é derramado por vós, ou seja, o sangue que Cristo está derramando na cruz, Cristo não derramou o cálice, Cristo derramou o sangue. Meu Deus! Sabe? Tem que ser muito desonesto para fazer uma interpretação esdrúxula e ridícula dessa. É um argumento ridículo, esdrúxulo. É uma falsa equivalência gigantesca. Gigantesca. Como que uma pessoa dessa pode ser levada a sério? E os 4 totais se regozijam e falam assim, oh, parabéns, cara, isso daí é um grande argumento, você é o refutador. O cara é convidado como especialista em transubstanciação, né, e refutando a transubstanciação e dá um argumento esdrúxulo desse. De novo, não tem como se interpretar o cálice, porque cálice não se derrama. Cálice não é algo físico, cálice não está sendo derramado na cruz. Então é óbvio que está falando do texto. De novo, entra na questão do segundo, dos 2 pontos que eu falei. O texto está nos dando informação que está falando do cálice, e o texto está nos dando informação, né? Aliás, e você interpretar como cálice é algo ilógico, porque cálice não se bebe, é físico. Jesus! Eles vão estar tomando, Cristo está falando assim, ó, beber, e você bebe o quê? Algo físico ou líquido? Minha gente, é por isso que eu estou falando para vocês, cara, o protestantismo é o reino do analfabetismo institucional, a gente burra mesmo, cara, os caras são burros e desonestos. Enfim, isso daí que é a argumentação que eu queria mostrar hoje, né? Enfim, pessoal, vocês estão vendo. Então, eu trouxe aqui esse vídeo para deixar registrado, né, a burrice protestante e dar uma refutação bíblica, né, as falácias contra o texto ali da última ceia, né? E vocês estão vendo, por tudo que eu expus, que sim, a linguagem, aliás, a interpretação natural, lógica, né, do texto e clara do texto é que de fato é a transubstanciação, que aquilo ali literalmente é o corpo e sangue de Cristo. Né, o texto nos reforça e nos diz isso daí, e ao mesmo tempo a gente refutou essas falácias aí protestantes na Bíblia. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, comente aqui para ajudar o canal, né, a sair desse shadow ban, e também, se possível, ajude o canal através do nosso Pix, que é o arenapix3@gmail.com, porque esses vídeos dão muito trabalho para fazer e vocês vão estar sempre nas minhas orações. Mais uma vez, agradecendo a quem doou, né, desde os nossos últimos vídeos aí, e quem veio doando pro canal, vocês estão sempre nas minhas orações. E enfim, o vídeo é esse daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.